Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Patrícia, mais uma vez. Vamos dar continuidade à disciplina de Anatomia e Fisiologia, hoje iniciando a matéria de Sistema Nervoso. Gente, Sistema Nervoso é a matéria que eu acho que é uma das mais desafiadoras, tá? Eu não gosto de usar o termo difícil, mas acho que eu posso dizer que é um assunto um pouco desafiador em anatomia, ok? Vamos estudar então, começando pelos slides, tá? Então, vamos lá ocultar isso aqui. Certo, sistema nervoso. O sistema nervoso, ele controla, gente, tudo que você imaginar dentro do organismo, certo? Então, o sistema nervoso ele controla o que é voluntário e também o que é involuntário, certo? Controla a respiração, controla os batimentos cardíacos, a contração dos músculos esqueléticos, ou seja, aqueles que a gente tem controle, né? Por exemplo, o movimento do braço, que você controla o movimento, e também o movimento dos músculos lisos, que fazem parte de órgãos internos, como o tubo digestivo, por exemplo, que ao longo do tubo digestivo nós temos o quê? Músculo liso. E nós não controlamos a movimentação desses músculos. Porém, o sistema nervoso está controlando tudo. A secreção de glândulas exócrinas, de secreção externa, como o suor, por exemplo, e a secreção de glândulas endócrinas, que secretam, né, substâncias, hormônios, algumas vezes, e eles são liberados, por exemplo, na corrente sanguínea. Ok? Nós temos aqui a unidade funcional do sistema nervoso, cujo nome é neurônio, Brasil. Esse aqui é o nosso amigo neurônio. Estou morrendo de saudade de desenhar na lousa e eu tenho certeza que vocês também estão com saudade dos meus desenhos super famosos, né? Aqui eu achei um vídeo, gente, pensando nessa história de desenho, achei um videozinho bem interessante na internet mostrando o neurônio. Então vamos aqui dar uma olhadinha nesse vídeo, certo? Tanto o seu coração quanto o seu cérebro é composto de células, assim como qualquer outro órgão. Mas as células que compõem o seu sistema nervoso são especiais, e é a partir do funcionamento extremamente complexo dessas células que surge a percepção que temos do mundo, as emoções e a consciência. Como já falamos em outro vídeo, nosso cérebro é composto de dois tipos de células, neurônios e células da glia. As células da glia dão suporte, proteção, nutrição e ajudam os neurônios a se comunicarem. Mas os neurônios é que estão mais diretamente envolvidos com as atividades mais complexas do cérebro, embora o número de células da glia no cérebro seja quase 10 vezes maior do que o número de neurônios. Será que é daí que vem o mito de que usamos apenas 10% do nosso cérebro? Um neurônio é composto pelo corpo celular, conhecido como soma, o axônio e os dendritos. O axônio é um prolongamento do corpo celular especializado em transferir informações pelo sistema nervoso. Eles podem variar de milímetros de altura até 1 metro. No final de um axônio, existe o que chamamos de terminal axonal, e é nessa região que o axônio se conecta com o corpo celular ou os dendritos de outro neurônio para transmitir informações. Dendritos são prolongamentos que se estendem a partir do corpo celular e recebem sinais de outros neurônios. Chamamos de sinapse o ponto de contato entre dois neurônios, e ela é composta de um lado pré-sináptico, que é de onde o sinal está sendo enviado, e um lado pós-sináptico, que é onde o sinal está sendo recebido.
A transmissão sináptica é a transferência de informação de um neurônio para outro. Esse é um dos processos mais básicos que ocorre no cérebro e ele acontece mais ou menos da seguinte maneira. Quando o impulso elétrico passando por um neurônio chega ao final do axônio, são liberadas substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores, e elas então são detectadas pelo dendrito ou corpo celular que se encontra do outro lado da sinapse. A partir da detecção desses neurotransmissores, é gerado no dendrito ou corpo celular que está recebendo a informação um impulso elétrico que percorre o neurônio e então o processo se repete. Nesse processo, o impulso elétrico passa por um neurônio devido a uma passagem rápida de íons pela membrana do neurônio. A maioria dos axônios é envolvida por uma camada de proteínas e lipídios que chamamos de bainha de mielina. Ela é muito importante, pois isola grandes partes do axônio e isso acelera a transmissão do impulso elétrico pela membrana do neurônio. A mielina é muito importante para o funcionamento da maior parte dos nossos neurônios. Um exemplo drástico que ilustra essa importância ocorre na esclerose múltipla, situação na qual as bainhas de mielina dos neurônios são danificadas pelo próprio sistema imune da pessoa. A comunicação entre vários neurônios fica interrompida e diversas lesões surgem em diferentes regiões do sistema nervoso, o que pode ter os mais diversos impactos em capacidades cognitivas e motoras da pessoa. Agora pare para pensar que esse processo eletroquímico de transmissão de informações ocorre inúmeras vezes, ao mesmo tempo, em diferentes regiões do seu sistema nervoso, o tempo todo, e de tal maneira que permite o envio de sinais elétricos para todas as regiões do seu corpo executarem ações, incluindo os seus dedos e o seu coração. E é assim que você consegue apontar o dedo para uma direção e o seu coração bate sem você fazer esforço nenhum. Obrigado por existirem, neurônios. Super legal, não é, pessoal? Achei essa animação muito bacana e... Achei essa animação muito bacana. Então vamos lá, vamos começar a falar então, depois, né, dessa explicação super bacana sobre o neurônio, vamos falar sobre ele aqui, meio que quase revisando o que o desenho estava nos explicando, né? Então, ó, esta é a célula, né? Eu não vou falar muito, gente, de célula da glia, tá? Conforme o vídeo falou, nós vamos trabalhar mais com neurônio mesmo. E aí, ó, aqui, essa região, então vocês estão vendo o neurônio inteiro, não é mesmo? E aqui, ó, esta região, gente, é onde se encontra o núcleo da célula, tá? Então, o neurônio é uma célula, tá? Uma célula nervosa, uma célula neuronal, certo? E o neurônio, ó, ele tem essa região central, que é chamada de corpo celular. Dentro do corpo celular é que se encontra o núcleo celular, ok? No corpo celular existem alguns prolongamentos, esses prolongamentos são chamados de dendritos, certo? Não confundir com detritos, que são aquelas substâncias que são geradas pelas células, que a gente chamou, entre aspas, de lixo celular, os detritos. Eu estou falando aqui dos prolongamentos neuronais chamados dendritos, certo? E aí, gente, do corpo celular, ou seja, aqui dessa parte, entre aspas, a cabeça do neurônio, dessa parte aqui, ó, emerge um prolongamento que passa aqui por dentro, ó, tá vendo? Esse prolongamento é chamado de axônio, certo? O axônio é revestido por essa capinha de gordura chamada de bainha de mielina. Então, gente, o neurônio começa aqui e termina aqui, nesta região que eu estou apontando para vocês, ok? Então, o neurônio o que é? Uma célula nucleada especial que possui longos prolongamentos capazes de captar estímulos exteriores. Então, se uma coisa quente, fria ou dolorosa encosta na minha mão, eu consigo sentir porque existe a pontinha de um neurônio que está na superfície da minha pele e leva a informação lá para o meu sistema nervoso central. Quem são os dendritos? Os dendritos são prolongamentos numerosos que recebem estímulos do meio ambiente de células epiteliais sensoriais e de outros neurônios. O corpo celular é o centro do tráfego de impulsos do dos nervos, de impulsos nervosos da célula. Lembrando, isso aqui, corpo celular. Axônio é um prolongamento único que conduz o impulso nervoso. Então, gente, o impulso nervoso se inicia aqui
e ele vai sendo transmitido ao longo do neurônio, tá? O neurônio, gente, esse aqui é um neurônio. E aí, o próximo neurônio, ele vai vir em qual posição? Essa região aqui, o corpo celular, vai ficar em contato com a parte terminal do neurônio anterior. Então, esse neurônio se chamaria neurônio pré-sináptico e o próximo neurônio, neurônio pós-sináptico, tá? Um transmite o sinal e o outro recebe. Então, a gente vai ver como é que funciona esta sinapse. A sinapse, gente, olha aqui que bacana. Ele está aqui, esse desenho está mostrando para gente, é um neurônio, estão vendo? Ele está desenhado de um modo um pouquinho diferente. Então, aqui, ó, o corpo celular de um neurônio, o seu prolongamento, o axônio e o terminal desse neurônio. Aí ele está mostrando o próximo neurônio, né, com o seu corpo celular, né? E aí, ó, ele está mostrando esse contato que existe entre um neurônio e outro. E aí, o que ele fez? Ele colocou uma bolinha aqui e deu um zoom nessa bolinha para a gente ver como é que funciona esse contato. Esse contato entre um neurônio e o outro é chamado de sinapse, tá? A sinapse, na sinapse, na verdade, não há contato. Olha, na verdade, os neurônios são separadinhos uns dos outros, tá? Sinapses dos neurônios é onde ocorre a transmissão de um impulso nervoso de um neurônio para o outro. Então, gente, o impulso nervoso, ele vocês estão vendo, ó, essas bolinhas aqui dentro, né? São chamadas de vesículas. Dentro das vesículas tem umas bolinhas azuis. Essas bolinhas azuis são os neurotransmissores, tá? Os neurotransmissores presentes no neurônio pré-sináptico. Esses neurotransmissores, eles são jogados aqui na cavidade e vão ser captados pelo neurônio pós-sináptico. E assim aconteceu a transmissão do impulso nervoso, certo? Sinapses dos neurônios. Os axônios estão envoltos de uma camada gelatinosa que funciona como isolante e é denominada bainha de mielina. Bainha de mielina. Fibras nervosas são um conjunto de axônios. A união das fibras nervosas forma o feixe ou tratos do sistema nervoso central, tá? Os nervos do sistema nervoso periférico. A junção dos corpos neuronais constitui a substância cinzenta denominada córtex. Então, gente, essa parte aqui eu acho ela bem desafiadora de se entender. Mas vamos lá. Vocês vão conseguir. É o seguinte, a bainha de mielina, o primeiro parágrafo aqui, a bainha de mielina, eu já expliquei para vocês que é essa camada. Ele está dizendo que é gelatinosa aqui, né? Uma camada gelatinosa. Ela é gordurosa também, é uma informação importante de vocês saberem, né? E ela envolve esse prolongamento do neurônio. Ó. Então, aqui dentro, né? Aqui o azulzinho está representado bainha de mielina. O que passa dentro do azulzinho é o axônio, que é o prolongamento do neurônio, certo? Então, essa parte acho que está bem entendida. O que é a fibra nervosa? A fibra nervosa, gente, é a junção de vários axônios, tá? Então, se você tem vários neurônios um do lado do outro, né? Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui no Word. Saudade, né, minha filha, de ter uma lousa para você escrever? Sim, saudade, muita saudade. Vamos ver aqui se eu consigo representar isso para vocês. Então, eu estava falando do que, Brasil? Deixa eu ver aqui, que eu já não lembro mais. Deixa eu ver aqui. Estou falando da fibra nervosa, só para não errar os termos, né? As fibras nervosas. O que é uma fibra nervosa? Patrícia, desenha. Estamos com saudade dos seus desenhos. Seus desenhos são muito melhores do que essas coisas que você mostra na internet. Isso mesmo, gente. Eu também acho. Eu adoro fazer aqueles desenhos para vocês. Então vamos lá. Vamos pensar o que? Vamos achar um desenho aqui que se pareça com um axônio. Vamos ver se esse aqui parece com axônio. Mais ou menos, né? Então vamos deixar
esse desenho aqui, ele vai representar o corpo neuronal, desculpa, o axônio não, o corpo neuronal de um neurônio, tá? E aí eu vou ter o quê? Os axônios de cada neurônio, tudo bem? Que é o prolongamento. Então eu quero essa linha preta, vamos ver aqui se eu consigo mudar essa linha para a cor preta, certo? Vamos colocar essa linha um pouquinho mais grossa para que vocês consigam ver melhor. Então tá, eu estou chamando isso aqui de axônio, certo? Então, deixa eu pegar mais um, tá. Esses prolongamentos, todos juntos, então deixa eu colocar eles aqui, todos juntinhos, todos se encontrando, tá? Se encontrando. Isso é importante para entender. Então vamos pensar, né? Que aqui são as fibras nervosas que eu estou tentando explicar o que é uma fibra nervosa. Então, cada um desses aqui é um neurônio, certo? E essa parte que eu estou mostrando para vocês, eu estou representando o corpo celular, tudo bem? Essa parte, então, é a representação do corpo celular. E a parte preta aqui é a representação do quê? Do axônio, tudo bem? Então, vocês vão pensar que tem vários neurônios um do lado do outro. Se é vários neurônios um do lado do outro, os axônios vão ficar assim quase paralelos, tudo bem? Então, Patrícia, o que é a fibra nervosa? A fibra nervosa, gente, na verdade, é isso aqui, ó. É a união, vamos ver aqui se eu consigo desenhar não, quero você transparente e vermelho. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, gente, porque é expectativa e realidade, né? O que a gente consegue fazer aqui. Eu quero que a linha fique vermelha e o preenchimento fique transparente. Vamos ver se eu tiro esse sem preenchimento. Perfeito, é isso que eu queria. Então, gente, o que é a fibra nervosa? Ai, saiu do lugar que não era para sair. O que é a fibra nervosa? A fibra nervosa é um feixe. É como se fosse, vamos pensar aqui como se fosse um ramalhete de flores. Cada neurônio aqui, cada um que eu disse que é um neurônio, é uma flor, tá? Um buquê de flores. Aí, cada um é uma flor. E aí, sabe aquele lugar aqui onde eu pego todas as flores pelo cabo? Né, das flores pelo caule. Então, aquele caule, quando todos eles se unem, eu chamo isso de fibra nervosa. Então, a fibra nervosa, na verdade, nada mais é do que a união de vários axônios. Aí forma uma fibra nervosa. Tudo bem? Então, é isso que ele queria dizer. E o que são os feixes nervosos, né? Então, a fibra é isso que eu falei para vocês. O feixe nervoso é como se tivesse vários ramalhetes de flores, todos juntos, e aí eles vão formar vários aglomerados de caules aqui, né? Então, se eu tivesse vários desenhos desses, todos um do lado do outro, quando eu juntasse todos os caules, né? Como se fosse flor, então todos os axônios juntos seriam um feixe nervoso. Tudo bem? E Patrícia, o que ele está querendo dizer aqui? Que a junção dos corpos neuronais constitui o córtex. Então, gente, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é bem grande, tá? Apesar de ser microscópico, você enxergar o corpo celular, mas essas fibras aqui, elas podem ter até 1 metro de comprimento, né? Lembra que o corpo celular, ele vai estar, isso aqui vai estar na altura do cérebro. Então, vamos lá, desenhe de novo. Vamos lá, cadê? Onde é que era o desenho? Já esqueci, gente. Onde é que era mesmo que eu achava as ferramentas de desenho? Aqui, Brasil. Vamos ver? É aonde? Agora ele travou, que beleza. Vamos lá, esperar ele voltar para eu desenhar para vocês o que eu quero desenhar. Que é isso aqui, ó. Vamos lá, eu quero esse desenho aqui de novo. Aqui. Eu quero esse aqui de novo, né? Então, os corpos neuronais,
Os corpos neuronais, eles ficam todos eles aqui juntinhos. Então, isso aqui, gente, que vocês estão vendo, essa região aqui, então deixa eu fazer a mesma coisa. Eu acho que é mais fácil eu copiar esse e aumentar, porque esse aqui já está do jeito que eu quero. Então, vamos lá. Essa região aqui fica na altura da onde? Fica na altura do cérebro. Então, deixa eu escrever isso aqui para vocês. Onde é que eu acho a ferramenta para escrever? Vamos lá. A gente procura e a gente encontra um dia. Olha ela aqui. Achei. Então, esse aqui está na região do cérebro. Tá? Certo? E isso aqui que vocês estão vendo, essa região aqui dos axônios, eles estão passando pela medula e pode vir atingir até o seu braço, por exemplo, onde você sentiu a sensação de calor, de frio, ou de ardor, qualquer sensação que você teve, tá? Então você recebe aqui a sensação no terminal do neurônio e ela é transmitida para o sistema nervoso central. E lá no sistema nervoso central, essa parte aqui do corpo celular, né, do neurônio, fica lá no cérebro, tá? Que parte do cérebro? No córtex, tá bom? Na parte cinzenta do cérebro. Então, vamos ver onde é isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma foto. Então, esse aqui, gente, é um corte transversal, né, de um cérebro. Essa pessoa um dia foi viva, mas não é mais viva, né, nesse mundo. E aí, fez-se autópsia, retirou-se o cérebro e fez-se um corte, né? E aí a gente pode observar que tem duas cores diferentes, né, nesse cérebro. Estão vendo? Essa parte é uma massa branca e aqui, ó, mais perifericamente, ó, mais para fora, né, existe a massa cinzenta, tá? Então, os corpos neuronais, que eu acabei de falar para vocês, ficam na parte cinzenta do cérebro. Tudo bem? Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Esta foto aqui, que eu acho linda, é uma foto de microscopia, tá? Mostrando os axônios. Então, ó, isso aqui que eu acabei de mostrar no Word, ó, essa parte, lembra que eu falei que como se fosse o ramalhete de flores, é aquela parte que você segura? Vamos supor que você pegou e passou a faca aqui, ó. Passou a faca aqui, né? Deixa eu aumentar aqui para a gente conseguir enxergar. Passei a faca, vermelho. Passei a faca aqui, tá? Então, eu pego e faço... Então, eu tenho um corte transversal, né? Como é que eu vou enxergar isso no microscópio? Você vai enxergar esses axônios do seguinte modo. Olha que lindo. Né? Você cortou o ramalhete de flores, você cortou aquele conjunto de neurônios, uma fibra nervosa, não é? Você cortou a fibra. E aí, o que você enxerga no microscópio? Num corte transversal, você enxerga o axônio passando aqui dentro e a bainha de mielina do lado de fora. Muito bonito, não é? Eu acho lindo isso aqui. É de arrepiar, porque essas coisas são muito legais. Certo, gente? O arco reflexo. Vamos falar do funcionamento do sistema nervoso e desse processo muito bacana chamado de arco reflexo, tá? São vias. O arco reflexo, gente, ele é composto por vias aferentes e vias eferentes, tá? Conduzindo o impulso nervoso originado nos receptores internos. Então, foi o que eu falei para vocês. Eu posso sentir na minha mão, uma colega minha está fumando, encosta o cigarro na minha mão, me queimou. Eu senti aquela queimadura na minha mão, porque ali eu tenho a pontinha de um axônio, terminal de um axônio, né, que transmite a sensação lá para o meu sistema nervoso. E aí, qual vai ser a resposta? Então, a transmissão da dor de queimar vai por uma via aferente. A resposta de retirada da minha mão vem por uma via eferente, tá? É uma resposta motora. Eu vou retirar minha mão porque queimou, tá certo? E é uma resposta que pode ser voluntária ou involuntária. E ela vem porque o sistema nervoso está controlando isso, certo? O sistema nervoso central. Vamos falar do sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? Gente, o sistema nervoso central é
tudo que está aqui dentro do crânio, tá? É o cérebro, né? E algumas outras estruturas que nós vamos estudar, mais a medula espinhal, tá? Isso é o sistema nervoso central. Eu não sei vocês, mas quando eu ainda não tinha estudado isso na minha vida, eu achava que o sistema nervoso central era só o cérebro e tudo que tinha aqui dentro. Mas não, o sistema nervoso central é o cérebro, algumas outras estruturas que a gente vai estudar aqui dentro da cabeça, mais a medula, né? Que é, ó, olha, vocês estão vendo os nervos? Que bonito, eles saindo aqui da cabeça e passando por dentro da coluna. Esta ilustração aqui, eles estão mostrando sem as vértebras, né? As vértebras da coluna foram retiradas, mas a gente sabe que por dentro das vértebras da coluna é que passa a medula espinhal. Eu já vou mostrar no 3D para vocês, que eu tenho certeza que vocês já estão aí falando assim, Patrícia, 3D, 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 3D. Eu também, mas vamos esperar mais um pouquinho. Então vamos lá, dando continuidade aqui a partir de onde eu parei. Então, o sistema nervoso central é composto pelo encéfalo, que está no interior da caixa craniana, mais a medula espinhal, que está dentro da coluna vertebral, certo? O encéfalo, o que é o encéfalo? O encéfalo, gente, é composto por essas partes aqui, tá? O cérebro de encéfalo, o cerebelo, o tronco encefálico, tá? E o tronco encefálico é composto por 3 partes: o mesencéfalo, a ponte e a medula oblonga, tá? Sua parte central é constituída por uma substância branca, a externa uma substância cinzenta que eu mostrei para vocês já nessa foto, tá? Muito bem, voltando a uma ilustração, olha aqui, o encéfalo. O encéfalo, gente, é tudo isso que vocês estão vendo aqui. Eu gosto dessa ilustração porque ela é colorida, tá? E ela mostra isso aqui melhor pra gente. Então, o cérebro. O que é o cérebro? O cérebro é toda essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, vermelha mais a verde, tá? Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui é o cérebro. E o cérebro é composto pelo telencéfalo, que vocês estão vendo em vermelho, e o diencéfalo em verde. Aí, o que é o tronco encefálico? O tronco encefálico é esse pedaço aqui. Estão vendo? Esse pedaço aqui. Constituído pelo mesencéfalo, ponte e o bulbo. Então, esse conjuntinho de 3 coisas é chamado de tronco encefálico. E nós temos mais uma estrutura aqui, ó, que parece um pequeno cérebro, um cerebrinho, ou o cerebelo, ok? Então, acho que agora já está na hora da gente dar uma olhadinha nessas estruturas lá no 3D. Então, vamos lá olhar no Atlas em 3D essas estruturas Brasil. Vamos lá. Vamos aumentar. E olha só que bacana aqui que o Atlas 3D está mostrando para a gente, né? Então, aqui, ó, o cérebro, né? Então, a gente tem, ó, que lindo, 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 né? O cérebro, certo? Aqui por fora a gente consegue ver pouco, né? Pouco, mas já dá para ver um pouquinho, ó. Essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês é uma metade do cérebro, tá? Gente, tudo que tem de um lado tem do outro. Então, se esse lado aqui, vocês estão vendo, ó, tá vendo? Um lado é chamado de hemisfério, tudo bem? Então, ó, a gente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Um pouco abaixo aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, essa região aqui é a região da face, né? Então, esse aqui está virado para nuca e aqui virado para face. Então, ó, pensando na nuca, a região da nuca, nós temos essa estrutura pequenininha aqui embaixo, tá? Que é o cerebrinho. Antigamente pensava-se que a gente tinha 2 cérebros, então por isso esse nome de cerebrinho ou cerebelo, tá bom? Mas aí depois descobriu-se que, na verdade, ele tem função complementar.
e não de um novo cérebro, tá? Eu vou, gente, ocultar aqui algumas estruturas para que a gente possa enxergar melhor, tá? Então aqui, ó, eu vou ocultar o hemisfério todinho do lado esquerdo, tá? Eu vou também retirar essa estrutura aqui e eu vou tirar as artérias e veias. A gente não quer ver as artérias e as veias, tá? Então eu as retirei daqui. Eu vou tirar essa estrutura aqui, os ventrículos também, porque eu quero mostrar para vocês aqui. É o que eu quero mostrar para vocês. Então a gente está agora só com um lado, tá? A gente está com o lado direito do cérebro, certo? E aqui a gente consegue observar as regiões que eu já mostrei no desenho para vocês, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, a região, vamos lá, comparar com o desenho. Olha aqui. Então esse aqui é o telencéfalo que eu estava mostrando, né? E o telencéfalo contém esse pedacinho lisinho aqui, ó, que é o corpo caloso, tá bom? O corpo caloso, gente, ele comunica um lado do cérebro com o outro lado. Então, o corpo caloso, ele comunica o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. É aqui. Aí. Deixa eu ver o que eu tiro primeiro para a gente olhar. Aqui, ó, vocês estão vendo, ó, tronco cerebral, que eu falei para vocês, o tronco cerebral. Então aqui a gente tem telencéfalo, mesencéfalo, tronco cerebral e o cerebelo. Tudo bem? Aqui, ó, gente, essa pontinha que vocês estão vendo aqui, ó, é uma glândula, tá? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, ó, olhando para esse lado, eu vou retirando as estruturas. Ai, meu Deus, peraí. Voltar. Vou retirando as estruturas para vocês irem vendo. Aqui, vamos aumentar. Aqui, ó. Corpo caloso, conforme eu já tinha falado para vocês, que é aquela estrutura que comunica um lado com o outro do cérebro. Eu vou retirar o corpo caloso. O núcleo caudado. Aqui, gente, essa estrutura ela é bem importante, o tálamo, tá? Eu vou falar do tálamo já daqui a pouco, então eu já mostro aqui para vocês onde é que fica o tálamo, certo? Então, ó, lembrando que tudo que tem desse lado tem do lado de cá também, mas a gente não... Então, tudo que tem desse lado tem do lado de cá também, mas a gente só tá vendo um lado, certo? Ocultar o tálamo. Aqui, ó, cerebelo, certo? Aqui o tronco encefálico, tudo bem? Certo. Então, vamos voltar lá para os slides. O cérebro. O cérebro se divide em duas partes simétricas. Simétricas quer dizer que um lado é igual ao outro, hemisfério direito e esquerdo. A troca de impulso é feita pelo corpo caloso, já falei. A superfície contém pregas e giros, tá? Desculpa, pregas e sulcos. Isso é assim que eu aprendi como sulcos e giros, né? Então tem dois nomes diferentes. As pregas podem ser chamadas de giros e as reentrâncias podem ser chamadas de sulcos ou fissuras, que ficam no córtex cerebral. Tudo bem? Os sulcos e fissuras dividem os hemisférios em lobos, responsáveis por funções específicas. Então, vamos ver. Então, ó, essas regiões aqui que eu estou mostrando com a seta são chamadas de giros. E aí, ó, essas dobrinhas são chamadas de sulcos, tá? E aí, como todos os cérebros, eles têm uma característica, todos os cérebros são iguais nesse sentido, entendeu? A quantidade de sulcos e giros. Então, com isso, com esse padrão, dá para dividir e saber qual parte que cuida do quê. Então, ó, toda essa parte externa, periférica do cérebro que vocês estão vendo é chamada de córtex, tá? Córtex cerebral composta pelos seus sulcos e giros. E aí, cada pedacinho cuida de uma coisa. Ó, essa parte aqui frontal, lobo frontal, que é a parte da testa, fica atrás da nossa testa, tá?
Então, é a parte que cuida do pensamento e das emoções, tá? Então, o cérebro, ele rege o pensamento e as emoções nessa região. Ah, Patrícia, então quer dizer que se tiver um acidente, eu perder massa encefálica nessa região, eu posso ter lembranças, pensamentos que eu posso esquecer? Pode, isso pode acontecer, que é o que acontece, por exemplo, com pessoas que sofrem mal de Alzheimer, tá? Que eles perdem tecido neuronal e acaba esquecendo, principalmente aí no lobo frontal, memórias antigas, né? Enfim. A área motora voluntária, essa área, aí aparece um sulco um pouquinho maior que é chamado de central. Aí, gente, olha, o lobo temporal, que fica bem na região temporal, é a parte que rege, a parte do cérebro que rege a audição. O bulbo e a ponte, que fica aqui no tronco encefálico, eles regem o quê? A respiração e os batimentos cardíacos, tá? O cerebelo, ele rege o equilíbrio. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Eu já tive um parente muito querido que infelizmente faleceu, mas ele teve um tumor aqui no cerebelo. Ele chegou a viver um tempo, né? Ele fez a cirurgia, extraiu o tumor, fez quimioterapia, radioterapia e viveu um tempo. Porém, ele tinha o equilíbrio comprometido, ele precisava andar com ajuda, porque o equilíbrio dele se comprometeu. O tumor foi nessa região de cerebelo, tá? A região occipital do córtex cerebral rege a visão e assim por diante. Eu não vou aqui falar de todos e também não vou ficar cobrando muitos detalhes aqui em prova, tá bom, gente? No diencéfalo, então vamos lembrar primeiro onde é o diencéfalo, voltando nessa ilustração aqui. Então, a gente está falando ainda do cérebro, né? Então, acabamos de falar do córtex cerebral, telencéfalo. Agora, nós vamos falar do diencéfalo, que fica aqui mais no centrinho, né? Na parte mais interna aqui, em relação ao cérebro. Então, o diencéfalo é composto pelo tálamo, que eu mostrei para vocês no 3D, o tálamo, tá? Pelo tálamo passam vias sensitivas, menos o olfato. E as vias sensitivas a gente vai estudar, que é a próxima matéria, né? Que é tato, paladar, né? Tato, paladar, e agora eu esqueci os outros. Hipotálamo, então abaixo do tálamo nós temos o hipotálamo. No hipotálamo, a gente tem ligada a hipófise, que é aquela pontinha pequenininha que eu mostrei para vocês no 3D, lembram? Aquela pontinha aqui, ó, que aparece no 3D, ó. Essa pontinha aqui é a glândula hipófise, tá? Se você fizer uma linha imaginária no centro da cabeça, uma na ponta do seu nariz indo até atrás e outra da sua orelha indo até de uma orelha a outra, o encontro dessas duas linhas imaginárias dá na hipófise, tá bom? A hipófise é uma glândula endócrina, ou seja, ela produz substância e joga na corrente sanguínea, tá? E ela rege algumas funções importantes do nosso corpo. Nós temos também no sistema nervoso um negócio chamado sistema límbico. É um circuito neuronal que controla o comportamento emocional e os impulsos motivacionais, ok? Então, o cerebelo. O cerebelo é aquele cerebrinho que fica aproximadamente na região da nossa nuca, né? Ele controla os movimentos, a tonicidade muscular e participa da manutenção do equilíbrio do corpo. Agora a gente vai falar do tronco cerebral. Olha lá, vamos lembrar quem é o tronco cerebral? Esse aqui, né? Tronco. Tudo bem? Voltando, tronco cerebral. Ele une todas as partes do encéfalo à medula. Olha que bacana. O tronco cerebral ele faz esse caminho, né? Entre tudo que está dentro da cabeça
para o que está dentro da espinha. Olha que legal. E o que ele faz? Controla a respiração, o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, função gastrointestinal, movimento dos olhos e serve como uma estação de retransmissão dos sinais. Tá bom? A medula. Vocês viram que a gente está descendo, né? Estamos descendo agora para a medula espinhal. A medula espinhal se encontra no interior do canal formado pelas vértebras da coluna vertebral. Dela irradiam 33 pares de nervos espinhais, à direita e à esquerda, tá? E inervam o corpo, tronco e membros, ligando o encéfalo ao resto do corpo. Olha que lindo isso, gente. Eu acho isso a coisa mais incrível. E quando vocês entenderem isso, vocês vão ver o quanto isso é mágico. Vamos lá, eu estou aqui já separando o desenho em 3D para vocês verem, a ilustração em 3D. E também é mediadora da atividade reflexa, né? Atos instantâneos realizados independente da consciência. Estende-se da base do crânio e vai até a segunda vértebra lombar, um pouco acima da cintura, que essa ilustração está mostrando para a gente, mas a gente vai ver aqui no 3D também. Por favor, Patrícia, queremos ver isso em 3D. Tá bom, eu obedeço, vamos lá. Olha só, gente. Que coisa mais sensacional. Aqui, né, eu estou mostrando para vocês com ainda o sistema esquelético, né, mas eu vou retirar o sistema esquelético para que a gente consiga enxergar melhor essas fibras nervosas. Então, vamos lá, retira os ossos e vamos ver que incrível. Olha só, gente. Patrícia, você está toda empolgada aí, mas não estou entendendo nada. Então vamos lá, vamos entender. Lembra que eu acabei de falar para vocês que aqui em cima a gente tem a cabeça, né? E dentro da cabeça a gente tem o crânio, não é isso? Desculpa, dentro da cabeça a gente tem o crânio, não, desculpa. Dentro da cabeça a gente tem o encéfalo, não é? E aí nós acabamos de falar do tronco encefálico que faz a ligação do encéfalo com a medula. Olha a medula aqui, gente. Ela passando dentro das vértebras. Eu vou colocar as vértebras de novo para a gente ter uma noção melhor da medula passando dentro das vértebras, tá? Então vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Virar para vocês verem. Estão vendo? Olha que lindo. A medula aqui, ó. Eu acabei de dar um zoom, vamos esperar ele carregar para vocês também. Aí, ó. Tá vendo? A medula passando, ó, dentro da vértebra. Estão vendo? Então, gente, ela passa dentro da vértebra e, além disso, ela vai passando e por entre cada vértebra vai saindo um par de feixes nervosos, tá? Então, tem um parzinho que sai, ó, por entre cada uma das vértebras, tá? Olha aqui, olhando mais de pertinho, a gente consegue ter uma ideia melhor do que está acontecendo aqui. Ó, que sensacional. Estão vendo? Eu já dei um zoom, vamos ver aqui. Então, ó, que a gente tem o osso por dentro do osso, né? Por dentro aqui, pelo foramen, né? Lembra que a gente estudou? Foramen aqui da vértebra passa a medula, né? Com o sistema nervoso, o feixe nervoso. Lembra que aqui, ó, sai, ó, por entre cada par de vértebra, por cada vértebra sai um feixe nervoso que vai inervar alguma outra parte aí do corpo, tá bom? Então, isso aqui eu fico bastante feliz de conseguir mostrar para vocês com esse nível de detalhe. Agora eu vou tirar os ossos para que a gente possa enxergar o que está acontecendo aí melhor. Gente, em volta aqui existe uma camada, tem uma camada aqui de... Ai, meu Deus, o que ele fez? Virou de cabeça para baixo. Aqui, ó, na medula, tem uma camada
tem uma camada aqui que é a dura mater, tá? Então eu vou tirar a dura mater para a gente conseguir ver os nervos aqui dentro. E aí sim, ó, a gente consegue de fato ver, ó, de cada... Ai, meu Deus, ele tá fazendo uma confusão aqui, gente, desculpa. É que eu toco e aí ele faz a... Desculpa. Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês, ó, é esse detalhe aqui de pertinho, tá? Olha lá, ó. Por entre cada vértebra vai sair, ó, vocês estão vendo? Um nervinho. Ele sai aqui, ó, do central para o periférico. Mas isso a gente já vai estudar daqui a pouco. Vamos lá. Então, vamos continuar. Ah, já chegamos no periférico, tá? Então, já estudamos o sistema nervoso central. E o que é o sistema nervoso central? É tudo que está referente ao sistema nervoso dentro da cabeça, ou seja, encéfalo, mais, né, medula espinhal, conteúdo da medula espinhal, tá? Agora, gente, tudo que sai daqui é sistema nervoso periférico, tá bom? E quem é o sistema nervoso periférico? O periférico, gente, é constituído por 12 pares de nervos cranianos mais os nervos espinhais. Os espinhais, acabei de mostrar aqui para vocês no 3D, tá? Então, esses nervos que saem aqui da coluna são chamados de nervos espinhais. Cada um tem até um nome, ó, relacionado à vértebra onde ele se encontra. Ó. Nervo espinhal C7. Então, ele está lá na vértebra cervical, número 7, ele sai por entre as vértebras, tá? Então, ó, quando eu clico no outro, ele vai mostrar o do C6, tá? Vai mostrar do C4, estão vendo? E assim por diante. Ele vai inervando várias partes do corpo. É como se fosse, gente, um sistema elétrico, tá? Tudo para poder funcionar tem que vir, ó, e ter a distribuição de eletricidade. Aqui é o centro e do centro é distribuído para outras partes do corpo, estão vendo? Olha que legal essa parte aqui, ó, que ele está mostrando. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Vocês estão vendo essa rede aqui de nervos? Ele está inervando, por exemplo, o estômago, tá? O estômago. Essa rede de nervos aqui, ó, ela circunda o estômago, ó, que lindo. Estão vendo? Aqui, ó. E a rede de nervos, ela vem, aqui eu estou mostrando o tronco, né, para vocês. Então, inervando aqui, ó, tudo que sai, tudo que não está no centro é chamado de periférico. Então, todos os nervos que vocês estão vendo aqui em amarelo, que não estão aqui no sistema nervoso central, são chamados de periféricos. Vamos ver como é que isso funciona na perna, por exemplo. Então, vamos ver sistema nervoso na perna. Então, ó, lá da coluna saiu o nervo e ele vai se ramificando e o nervo não, são vários nervos, né, que vão se ramificando e vem inervar a perna, tá? A perna como todo. Vocês estão vendo aqui, ó, que na região do bumbum, ó, por dentro aqui do osso passa um nervo, não é? Um nervo importante, super grosso. Esse nervo qual é, gente? É um nervo famoso, tá? É o nervo ciático, tá? O ciático ele passa por aqui. É para desviar dele que a gente faz a injeção nos pacientes, é para desviar desse nervo que a gente faz a injeção mais em cima, já perto quase da cintura. Porque se a gente fizer no meio do bumbum, pode acontecer de a gente pegar o nervo. E, gente, nervo é uma coisa que não regenera. Então, se a pessoa sofrer um acidente e cortar o nervo, ela pode perder o movimento da perna inteira, tá bom? Porque esse nervo ele é super importante na transmissão de sinal nervoso do membro inferior inteirinho, tá bom? Vamos ver agora um membro superior como exemplo. Sistema nervoso de algum membro superior. Então, olha que lindo aí também, ó, sistema nervoso de um membro superior. Então, vocês estão vendo que tem um feixe importante que saiu de lá da coluna, lá da medula espinhal e veio aqui, ó. Isso aqui, gente, é chamado de plexo braquial. Eu não sei se ele vai mostrar esse nome aqui. Ele está dando o nome de cada um dos nervinhos. Aí, plexo braquial, tá? Que é o conjunto de nervos aqui que vem da coluna para inervar o membro superior.
Tem anestesia que é feita assim, tá? A anestesia jogada, é feita uma punção aqui no braço do paciente, é jogada anestesia aqui. Aí a anestesia vai fazer o quê? Ela vai fazer com que o braço do paciente, então vai ser uma transmissão desse medicamento, vai ser transmitido por via nervo. E aí o braço, sem precisar da anestesia geral no paciente, né? Aí você consegue, se for fazer uma cirurgia no braço, por exemplo, dá para, no braço, no antebraço, né? Dá para fazer esse bloqueio que eles chamam, tá? Que é um tipo de anestesia que dá para fazer aí também. Tudo bem? Então, olha que lindo aqui, como é que seria o sistema nervoso em relação aos ossos, sistema nervoso periférico, tá certo? Sistema nervoso periférico na região do crânio. Vou continuar aqui para a gente ver melhor isso aqui. Então, como é o sistema nervoso periférico na região do crânio? Vamos pegar aqui a cabeça, né? Então, aqui a cabeça em relação aos ossos, olha que lindo, né? Então, vou aumentar um pouquinho mais, cabeça em relação aos ossos. Agora eu vou tirar os ossos para a gente ver melhor. E aí, olha que lindo, a gente vê, ó, todos os nervos periféricos saindo aqui, ó. Eles saíram do centro, saíram aqui, ó, do centro, né? E estão inervando algumas partes aí da face, por exemplo. Olha só, esse nervo aqui é um ramo temporal, né? Esse aqui que mudou de cor que eu estou mostrando para vocês. Vamos dar outro exemplo aqui. Olha esses aqui que vêm para a parte da mandíbula, né? Vamos ver se eu consigo o nome desses aqui. Ó, nervo marginal mandibular. Então, ó, se você consegue movimentar sua mandíbula para falar, para mastigar, para fazer mímica, é porque esse nervo está preservado, tá? Então, se acontecer de você ter um acidente ou um dente não, dente não vou dar esse exemplo porque eu também acho que eu vou errar. Mas se tiver um acidente e houve a secção desse nervo, ou seja, ele se quebrou, digamos assim, então tudo que vem depois não vai ter mais movimento, tá? Vamos ver aqui que nervo é esse aqui. Nervo mandibular, tronco principal. Olha esse aqui eu queria muito mostrar para vocês. Parece um pentinho esse aqui, tá? Esse aqui, gente, é um nervo que vem lá do sistema nervoso central e ele vem inervar quem? Isso aqui fica no teto, digamos assim, do seu nariz, tá? É o nervo olfatório, tá bom? Então, ó, quando você sente um cheiro, e eu vou falar isso na próxima matéria, né, de sistema sensorial, quando você sente algum cheiro e você consegue distinguir, esse cheiro é agradável, minha mãe está fazendo frango assado. Ou, esse cheiro é desagradável, nossa, tá um cheiro de esgoto na rua. Ou, que cheiro bom, é um perfume. Você consegue distinguir porque as moléculas entram no seu nariz. Desculpa, gente, o Google tem uma mania de achar que eu estou sempre falando com ele. Ele é muito egocêntrico. Por que você distingue o cheiro? Porque as moléculas daquele odor, elas entram no... Ai, meu Deus, virou aqui, peraí. As moléculas daquele odor entram no seu nariz e fazem o quê? Elas se grudam aqui nesses negocinhos, parecem cabelinhos, tá vendo que são prolongamentos do nervo? E aí ele transmite a informação para onde? Para o sistema nervoso central, que vai interpretar se esse odor é agradável ou não, tá bom? Então aqui vamos ver outro nervo importante. Vamos ver esse aqui o que é. Nervo óptico, super importante, ó. Ele sai também do sistema nervoso central e vem inervar quem? O olho, tá? Sua visão. E assim por diante, tá vendo, gente? Aqui, ó, dá para ver, ó, vários nervos acompanhando o formato, ó, das estruturas da nossa face, né? Então a gente tem muito músculo facial, tem glândula, a gente tem algumas estruturas aqui, então elas precisam de inervação, elas precisam de um comando central, um comando cerebral, tá certo? Então, vamos lá continuar com os slides. Então,
Esse é... Ah, tá. E aí, gente, os 12 pares de nervos cranianos, eu mostrei alguns para vocês agora, né? E eu queria mostrar rapidinho isso aqui, ó. Eu não vou cobrar, tá? Em relação aos 12 pares de nervos cranianos. Todos eles têm nome, tá? Cada um daqueles nervos tem nome. Então, eu mostrei para vocês o olfatório, né? Ele conduz ao cérebro os impulsos que fazem perceber o olfato, que foi o exemplo que eu dei do cheiro, tá? O nervo óptico sensitivo, que leva ao cérebro os estímulos que geram as sensações visuais. E assim por diante. Isso aqui é a título de conhecimento. Vocês conhecerem quem são esses nervos que eu acabei de mostrar no 3D para vocês, tá? E o que cada nervo rege, o que cada nervo faz. Tudo bem? Então, é a título de conhecimento, eu não vou cobrar esses detalhes em prova. Mas eu acho que é super importante ter o conhecimento, entender como é que funciona, sem precisar decorar, tá bom? O que mais que eu queria falar aqui? Então, voltando. Sistema nervoso periférico, ele é composto por nervos sensitivos, né, de controle involuntário, e nervos motores que são controlados voluntariamente. Então, tem a terminação nervosa, que está lá dando a sensação para você, seja de odor, seja de dor, seja de um estímulo visual, seja tátil, seja do paladar, né? E aí, pela fibra nervosa é transmitido o quê? Um impulso. O impulso nervoso é transmitido e que esse impulso chega lá no sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico é composto por 8 fibras, né, que saem da região cervical, 12 que saem da região torácica, 5 lombares, 5 sacrais e 1 da região do cóccix, tá? Que eu mostrei para vocês no 3D também as fibras saindo aí por entre as vértebras, tá? Aqui no desenho está mostrando as fibras saindo por entre as vértebras, né? Aí fala as quantidades aqui também, as quantidades não, mas mostra algumas vértebras aqui para a gente dar uma olhada, né? Tá bem mais simplificado, mas já dá para estudar por aqui também. Um detalhe fisiológico. Fisiologicamente, gente, o sistema nervoso ele pode ser dividido em sistema nervoso voluntário, que comanda a musculatura estriada esquelética, e sistema nervoso autônomo. O autônomo quer dizer que é involuntário, responsável pelo controle de musculação lisa, por exemplo, o músculo cardíaco, que nós não temos controle sobre os batimentos do nosso coração, é outro exemplo, né? As glândulas, né? A secreções de glândulas digestivas, sudoríparas e de outros órgãos, tá? Já falei dos 12 pares de nervos cranianos. E aí, aqui é um desenho mostrando esses nervos. O desenho aqui está, né, em 2D, eu mostrei para vocês no 3D, e aqui ele está dando o nome de cada um deles de uma maneira mais simplificada, e é bem bonito esse desenho também. Vamos lá, falamos agora há pouco do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é dividido em dois, tá? O simpático e o parasimpático. Um é contrário ao outro. Então, o que um faz, o outro vem e freia, tá? Então, o que um faz, o outro vem e provoca sempre o quê? Equilíbrio, porque um não pode estar muito acelerado e o outro muito desacelerado. Eles têm que se equilibrar, tá? De acordo com a situação que a gente está vivendo. O sistema nervoso simpático, ele estimula atividades realizadas durante situações de emergência e estresse, nas quais, por exemplo, os batimentos cardíacos, eles se aceleram e a pressão arterial, ela se eleva, tá? Então, um exemplo, se você é assaltado numa situação um pouco brusca, alguém, sei lá, aponta uma arma para você, o que acontece? O seu coração vai acelerar, sua pressão vai subir, sua pressão arterial, sua pupila, o seu olho vai ficar arregalado, mas a sua pupila também vai crescer.
Porque você está numa situação de emergência e de estresse, tá? Então o sistema nervoso simpático, ele é ativado e aí ele provoca essas sensações, tá? E esses sintomas que acontecem com você. Que também pode ser eu dei um exemplo ruim, mas pode ser um exemplo bom. Vamos supor que você está apaixonado, né? Tremendamente apaixonado. E aí, você de repente faz, sei lá, uma semana que você não vê aquela pessoa pela qual você está apaixonado ou apaixonada. E aí, de repente, aquela pessoa aparece de surpresa, assim. O que vai acontecer com você? Seu coração acelera, né? Você fica vermelho, vermelha. Você fica meio assim desinquieto, sem saber como agir, né? A perna fica bamba. Nossa, aquela pessoa te provoca umas reações, muitas reações que te deixam até um pouco envergonhado ou envergonhada, certo? Então, gente, todos esses sentimentos, aquele calor que vem, é tudo provocado pelo sistema nervoso simpático, certo? Só que nós, seres humanos, não resistiríamos viver desse jeito o tempo todo. Nosso coração não ia aguentar, né? Nosso corpo ia entrar em colapso. Então existe, graças a Deus, quem para nos ajudar? O sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ele restaura as coisas, né? Ele traz de volta a calma. Então, na situação do assalto, como eu falei para vocês, vamos supor, o assaltante foi embora, você ficou bem, o assaltante não te machucou, você não tinha nem R$ 2 na carteira mesmo, e não te levou foi nada, seu celular tinha ficado em casa, você ficou tranquilo. Depois, o coração voltou aos batimentos normais, sua pressão restaurou, pressão arterial. Então é porque o sistema nervoso parasimpático, ele veio e fez o contraponto. Ele foi o antagonista do sistema nervoso simpático, ok? Então, o sistema nervoso parasimpático, ele estimula as atividades que conservam e restauram os recursos corpóreos. Por exemplo, diminui batimentos cardíacos, tá? Então, aquele seu crush, né, que você viu, mas aí de repente a pessoa já fica ali um tempo, aí seu coração vai voltando, né? Você vai se acostumando com a presença da pessoa lá na hora do intervalo, né, comendo x-tega e chocolate lá da escola, né? Então, você já começa a se acostumar com a presença da pessoa, e aí é o parasimpático que já vem, vem agindo e fazendo o seu coração bater normalmente, né? E a sua pressão se regulariza e você para de ficar vermelho e com vergonha, né? A não ser que a pessoa resolva se aproximar, não é? Aí entra o sistema nervoso simpático novamente. Ai, meu Deus do céu. Então, tudo bem, gente. Eu indiquei aqui um vídeo no YouTube, que eu não sei onde ele está, para mostrar isso para vocês, mas tudo bem. Deixa eu falar dessa ilustração aqui primeiro. Essa ilustração é muito bacana e eu acho bem legal se vocês conseguirem decorar, tá? Tudo que está aqui nessa ilustração. Por quê? Ele está mostrando para a gente, olha esse desenho que bonito, representando o sistema nervoso central, ou seja, encéfalo, tronco encefálico, cerebelo e medula espinhal. Aí ele mostra da onde sai o comando para cada coisa, né, do sistema nervoso parasimpático e o simpático. Então, o simpático, o que o simpático faz no olho? Ele dilata a pupila. Ao contrário, o que o parasimpático faz? Ele contrai a pupila. Em relação à saliva, produção de saliva, o simpático faz o quê? Ele inibe a secreção, o fluxo de saliva. A gente sente a boca seca quando a gente está nervoso, não é? E o parasimpático faz o quê? Ele estimula a produção da saliva. O simpático dilata o brônquio.
Porque para melhorar a sua respiração, para levar mais oxigênio para o seu corpo, porque você está numa situação de estresse, seu coração bate rápido, então, olha aqui, aceleração do batimento cardíaco, é tudo simpático. Se isso aqui está acontecendo, quem vem para poder restaurar? O parasimpático, que ele contrai o brônquio e restaura o batimento cardíaco. Estimula, o simpático estimula a conversão do glicogênio em glicose. Então, o que acontece? O simpático pega a reserva de alimento que o seu fígado fez e joga glicose no seu sangue. Por quê? Porque você precisa de energia. Gente, isso aqui é o sistema também chamado de luta ou fuga, tá bom? Então, numa situação de estresse, pode ser isso pensando lá, quando a gente ainda morava nas cavernas, que numa situação de perigo, sei lá, um animal que viesse nos atacar, você precisava ou lutar contra o animal ou alguma outra pessoa que veio te atacar, e você precisava lutar ou correr. Para isso, você precisa de oxigênio, porque o seu coração vai precisar bater mais rápido, né? E olha aqui, a sua pupila ela se dilata, te preparando para enxergar melhor dentro daquela situação de estresse, tá bom? E aí joga glicose no sangue, porque você precisa de energia, né? Da glicose, que vem a principal fonte de energia para a gente, né? Tanto para todo o corpo, como principalmente para o cérebro. O cérebro é um comilão de glicose, ele só come glicose. Inibe o peristaltismo, tá, gente? O sistema nervoso simpático, ele inibe o peristaltismo. E peristaltismo, lembra que é aquele movimento que acontece involuntariamente no nosso tubo digestivo. Estimula a secreção de adrenalina e noradrenalina, que são substâncias importantes para poder produzir outras reações, como a aceleração do batimento cardíaco, por exemplo, né? Inibe o peristaltismo, já falou aqui, inibe na altura do estômago, inibe na altura do intestino. Inibe a contração da bexiga também. Tudo aqui relacionado ao sistema nervoso simpático. E aí o parasimpático vem fazendo tudo ao contrário, tá bom? Tudo ao contrário. Certo, gente? Então, essa é a representação esquemática do sistema nervoso autônomo, e é bacana ó, que ele mostra de qual região que sai o impulso. Então, os impulsos simpáticos saem mais ó, daqui da medula, né? E o impulso parasimpático vem ó, do tronco encefálico predominantemente, e aqui outro pedacinho, ó, já lá no finalzinho da medula. Certo? Ok. Então, ó, regulação postural e do movimento. Atividade motora somática. Depende do padrão e da frequência. Eu já estou acabando, tá, gente? Eu sei que a aula ela é longa, ela é um pouquinho desafiadora, mas já está no finzinho. Atividade motora somática. Então, depende do padrão e da frequência de descarga de neurônios motores espinhais e cranianos. Esses neurônios que constituem as vias finais comuns para os músculos esqueléticos são bombardeados por impulsos provenientes do conjunto de vias que tem a função, né, acho que está errado aqui, eu vou arrumar, a função de regular a postura do corpo e possibilitar movimentos coordenados. Ah, gente, isso aqui eu não vou cobrar detalhes de vocês, mas a gente vai olhar aqui, vai ler, né? Mas não vou cobrar muitos detalhes aqui para vocês, não. Sobre o sistema piramidal. Ai, meu Deus, peraí. Sistema piramidal. É um sistema de impulsos, né? De impulsos que se originam lá no córtex cerebral e são relacionados com a iniciação do movimento voluntário, tá? Os mecanismos extrapiramidais são integrados a diversos níveis de todo o trajeto, desde a medula até o córtex cerebral. Atuam no tônus muscular, movimentos involuntários, respostas reflexas, a harmonia e a coordenação do movimento. O cerebelo, conforme nós já estudamos um pouquinho,
Ele está relacionado com coordenação, ajuste, uniformidade dos movimentos, tá? E aí já tinha falado para vocês, tem a ver com equilíbrio também, e ele também age um pouquinho nos estímulos táteis, cutâneos, auditivos e visuais. O sistema nervoso, gente, ele é muito delicado e ele precisa de uma estrutura de proteção, tá bom? A proteção dele se faz em diversas camadas. Olha aqui, ó. Então, aqui embaixo a gente tem o cérebro, certo? Córtex cerebral. Em cima do córtex cerebral, a gente tem a primeira camada de proteção, que é uma pele fina e transparente chamada de pia mater. Em seguida, logo após a pia mater, tem uma nova camada uma camada de tecido chamada de aracnoide. Em seguida, tem uma camada de tecido super rígida, por isso que tem esse nome, tá? É uma camada de tecido rígida chamada dura mater. É rígida e por isso tem o nome de dura, tá? É interessante que quando você vê em cadáver, é um tecido ligeiramente flexível, mas ele é extremamente duro na hora de serrar, quando um neurocirurgião vai tentar serrar para poder atingir o cérebro. E aí, a última camada é o osso, né? Que é a parede do crânio. Tudo bem, gente? Entre essas camadas, gente, não é seco, tá? Existe um líquido. Esse líquido é chamado de líquido cefalorraquidiano, tá? Esse líquido que circula, ele também pode ser chamado de líquor, tá? Entre a pia mater e a aracnoide existe um espaço denominado subaracnoide. Então, ó, cérebro, pia mater. Entre a pia e a aracnoide existe o espaço chamado subaracnoide, ou seja, está abaixo da aracnoide. Tudo bem? Uma coisa importante, gente, é saber que duas coisas importantes. O líquido cefalorraquidiano, ele é transparente como água e ele é estéril, tá bom? Então, a infecção, ou seja, a presença de micro-organismos no líquido cefalorraquidiano se configura como uma doença grave, uma infecção nas meninges, chamada de meningite. Tudo bem? Outra coisa importante, essas camadas que eu falei para vocês, a dura mater e a aracnoide, são camadas que existem não só aqui dentro do crânio, mas são camadas que se prolongam na medula espinhal, conforme eu mostrei no 3D para vocês, a hora que eu tirei a dura mater da frente dos feixes nervosos, né, que estavam passando ali dentro da coluna, ok? Semelhantemente ao coração, o encéfalo também possui 4 cavidades, os ventrículos, que se comunicam como cômodos, né, de uma casa. O líquido é um líquido transparente, como a água, né? Já falei para vocês dele. E ele circula pelos ventrículos e por todo o sistema nervoso central, protegendo, tá, gente? A função do líquido é proteger, amortecer, né? E proteger contra agentes invasores, e proteger contra o impacto também. Tem uma função aí orgânica e tem uma função mecânica também, tá? Existe uma pressão, tá, gente, dentro do cérebro. Também exerce uma função de manter a estabilidade da pressão, sendo continuamente fabricado pelos ventrículos laterais, né? Esse líquor, ele é produzido o tempo todo, existe uma pressão dentro do crânio. Quando essa pressão aumenta, isso pode ser extremamente perigoso para a gente, e aí são pacientes graves, né, de UTI, que precisam fazer o controle da pressão intracraniana. Falei aqui da meningite, tá? Depois vocês leem aqui, vocês possivelmente vão ver na prática aí o médico fazendo a punção lá na altura da coluna, né? Ele faz a punção, aí primeiro ele fura, né? Fura a pele lá atrás, nas costas da pessoa, fura a pele, né? Tecido celular subcutâneo. Vai ter um momento que vai ter uma estrutura bem dura, que é a dura mater. Aí ele afunda mais um pouquinho a agulha,
né? Isso aqui entre as vértebras, tá? Aí ele afunda mais um pouquinho a agulha, e aí ele vai vencer a aracnoide. Quando ele passa pela dura, passa pela aracnoide, e aí ele encontra o espaço subaracnoideo. E aí ele joga o anestésico, tá, gente? Que é o caso das anestesias RAC, por exemplo, que são feitas na coluna, pegando o espaço subaracnoide. Tá bom, gente? Então, acho que era isso para essa aula. Falei bastante aqui, tem bastante conteúdo, né? Foi acho que foi quase 1h20 de aula, me desculpa por ser tão longo, mas é um assunto um pouquinho desafiador mesmo, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido. Eu estou à disposição em caso de dúvidas, tá? E a gente vai se falando. Um abraço, bons estudos para vocês.